Aí, pessoal, boa noite aí. Só tem uma pessoa aí, mas vamos começar a aula aqui, o pessoal vai entrando depois. Então, a aula de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Vamos começar então aqui. Então, é que depois eu também vou postar no YouTube, né? Aí o pessoal que não está conseguindo ver agora, depois vê também. Então vamos lá. A aula de hoje, a gente vai ver aí sobre lógica sequencial, né? Então, vamos ver hoje em específico latches e flip-flops. Então, qual que é a ideia, né? O que seria lógica sequencial? O que a gente tem visto até o momento foi os circuitos respondendo instantaneamente a entrada que a gente está jogando neles. Então, eles dependiam somente da entrada que a gente jogava neles, né? Que a gente alimentava as portas, né? Então, por exemplo, nós tínhamos aqui uma porta AND, por exemplo. Se a gente jogasse aqui 1 e 0 na porta AND, ela ia sair 0, né? No momento que a gente alterasse esse 0 para 1, aí ela ia sair 1, né? Então, esse tipo de circuito é o circuito combinacional, que a gente já viu na unidade 3. Agora, na unidade 4, a gente vai ver circuitos sequenciais. O que isso significa? Que ele não vai depender somente da entrada que a gente está jogando nele, mas também do estado anterior que ele tinha, né? Então, além do circuito depender da entrada que a gente está jogando nele, ele vai depender também do estado anterior que ele tinha, né? Agora a gente vai introduzir memória no circuito agora, né? Então, os circuitos agora eles vão armazenar as informações que a gente está jogando neles, né? Então, isso aqui é o princípio de memória de computador, né? De toda a base de computador, o princípio dele se dá nisso, né? Na lógica sequencial, aonde a gente vai ter agora memória, né? Os circuitos agora vão armazenar informações. Então, o mais simples é o circuito latch, né? O latch, né? O que ele é? É um dispositivo biestável de armazenamento temporário. Por que é biestável? Porque ele tem dois estados, set ou reset, né? Set é quando a gente tem a saída nível alto, né? Reset é quando a gente tem a saída nível baixo, né? Então, com esse circuito aqui, se a gente jogar na entrada nível alto, na entrada 7 nível alto, a saída vai ficar nível alto. E ela vai ficar nível alto independente depois da próxima entrada que a gente jogar. Ela só vai alterar na hora que a gente jogar nível alto na saída reset, na entrada reset. Aí a saída vai ir para nível baixo. Então ela vai armazenar a informação até a gente limpar a memória, né? Vou mostrar isso na simulação para ficar mais visível, mais fácil de entender para vocês. Mas ela também é de armazenamento temporário. Por que isso? Na hora que a gente desligar o circuito, né? Na hora que a gente desenergizar o circuito, ela vai perder toda a informação, né? É aquela questão da memória RAM e da memória ROM, né? Uma memória, ela continua com a informação armazenada, mesmo depois que a gente desligar a energia. A outra memória, não. Ela já, é, ela já apaga a memória na hora que a gente desliga a energia, né? Então, vamos ver aqui no Proteus esse circuito funcionando, né?
Então, eu tenho aqui o Proteus. Como que a gente pode implementar esse circuito, né? Então, conforme a gente pode ver aqui no slide, utilizando... Se a gente quiser um circuito LET SR, né? Nós utilizamos duas portas NOR, né? Duas portas NOR também. Então, a porta... Vamos só lembrar aqui, né? Vamos só lembrar aqui. Qual que é a tabela verdade da porta NOR? Vamos primeiro ver a porta OR, né? Porta OR. Então, a entrada dela... São duas entradas, né? Tem a entrada a entrada B e a saída aqui, né? Aí eu posso ter 4 combinações. Então, a entrada OR, né? A entrada OR, ela vai ser nível alto se pelo menos uma das entradas for nível alto, né? Então, a saída dela é essa aqui, né? A entrada NOR é o oposto da entrada OR. Então, a saída aqui, ó, da porta lógica NOR vai ser como? É o oposto da saída da porta lógica OR, né? Então, ela só vai ser nível alto quando as duas entradas forem nível baixo. Então, vai ser assim, ó. Essa é a tabela verdade da porta lógica NOR, né? Ela só é nível alto quando as duas entradas forem nível baixo. Então, vamos ver aqui no Proteus, né? Então, eu vou colocar aqui a porta lógica NOR. Vou colocar aqui também positivo aqui para a gente fazer o teste. Então, a ligação é a seguinte, né? A gente liga a saída de um na entrada do outro. Pronto, é assim a ligação. Na entrada de cada um, a gente liga uma para alimentar, né, com nível lógico, né, nível lógico baixo, nível lógico alto. E vamos ver aqui a saída, né? Então vamos simular aqui agora. Então olha aqui, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui os nomes aqui dela. A gente tem aqui a entrada 7. Vou entrar aqui um pouquinho. A gente tem aqui a entrada reset. E a gente tem aqui a saída Q. E a saída Q barrado, né? Vou colocar isso daqui porque não tem como colocar o barrado. Só se eu fizer Q barrado, né? Então, olha só, vamos ver como é que funciona. Ó, quando eu apertar... Na verdade, está invertido aqui. Quando eu setar aqui, ó, a gente vê que a saída aqui dele vai ficar nível alto. Então, mesmo que eu tire aqui, ó, o sinal de 7, ela continua nível alto, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de armazenamento, né? Ele está armazenando a informação. Mesmo que eu mude o estado da entrada, ele vai continuar com a informação que a gente jogou para ele, né? Armazenado. Então, a gente vem aqui, ó, se quiser agora limpar aqui a saída, né? O que a gente faz?
vai no reset, né? Então, o reset põe a saída em nível baixo. O set põe a saída no nível alto, né? Então, reset e set, né? Então, isso que a gente fala, né? A gente está setando a saída, quer dizer que a gente está jogando ela para nível alto, né? Está acionando ela, como se estivesse acionando ela, né? Nível alto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um... Calma aí. Digamos que eu tenho aqui um LED. Eu quero alimentar ele, ó. Eu seto para alimentar ele, aí ele começa a piscar. Começa a acende, né? Mesmo que eu tire aqui, ele vai continuar aceso. Aí eu venho e reseto, desligando ele, né? Então, esse daqui é o princípio da memória, né? Memória de computador e tudo, né? Esse aqui é o princípio. Essa saída aqui é a saída correspondente se eu setei, né? Ou não, né? Ela aqui vai mostrar. Se eu setei, ela vai ficar nível alto. Se eu resetei, ela vai ficar nível baixo. Essa saída aqui de cima, ela já é o oposto da saída de baixo, né? Se você precisar desse sinal, você usa, né? Senão, você simplesmente exclui ele do seu circuito e fica somente com a saída aqui da memória mesmo, né? Se você setou, ela vai sair nível alto, aqui embaixo. Se você resetou, ela vai sair nível baixo. Né? Então, esse daqui é o LET, né? O LET básico SR. Se a gente quiser trabalhar com lógica inversa, a gente pode fazer isso utilizando portas lógicas NAND, né? Agora, ele já trabalha com lógica inversa. Calma aí. Isso aqui, na verdade... Eu seto e reseto, né? Aí agora ele trabalhando com a lógica inversa, né? Quando eu seto, ele zera. Quando eu reseto, ele acende. Então, vamos voltar aqui para o outro, né? O que a gente tem que ver agora é o seguinte, qual que é a desvantagem desse tipo de circuito, né? A desvantagem dele é que se eu tiver os dois nível alto, a minha saída vai ficar nível baixo. Só que olha o que acontece. Se eu tirar um, dependendo de quem sair primeiro, a minha saída vai assumir o que a entrada tiver, né? Então, por exemplo, vou colocar os dois nível alto aqui, aí eu tiro primeiro o reset, aí ele fica setado, né? Então, a gente sabe que na simulação tudo acontece simultaneamente, né? Quando eu estou simulando no computador. Mas quando a gente está lidando com circuitos reais, sempre tem um atraso, né? De nanosegundos, né? Mas é o suficiente para eu atrapalhar a minha informação, né? Se por um minuto os dois estiverem juntos, nível alto, aí, digamos que eu tiro aqui o R primeiro, aí a minha saída vai sair nível alto, sendo que eu não queria isso, né? Então, essa questão aqui, esse detalhe, né, que acontece em circuitos LEDs, acaba que torna ele indesejado, né?
o ideal é que ele tenha um estado definido quando os dois estiverem em nível alto, né? É o que a gente vai ver em seguida, né? Então, vamos ver aqui. Agora, a gente estava vendo tabela verdade, né? Para ver como que o circuito se comporta dependendo da entrada que eu estou jogando. Só que agora a gente tem uma nova tabela, que é a tabela de estado, que a gente chama, né? Essa tabela é o seguinte. A gente tem aqui as entradas, set e reset, né? E tem a saída dele. Só que a gente tem aqui, ó, como que a saída vai ser no próximo instante, né? O que isso quer dizer? Vamos ver aqui, vamos analisar. Se a entrada set e reset for 0 e a minha saída tiver 0, a minha saída no próximo instante vai continuar 0. Se as minhas entradas set e reset estiverem 0 e a minha saída tiver 1, a minha saída no próximo instante vai ser 1. Se o set tiver 0, o reset tiver 1 e a minha saída tiver 0, no próximo instante ela vai continuar 0. Só que olha agora o que acontece. Se o set estiver 0 e o reset estiver nível alto, e a minha saída estiver no nível alto, o reset vai resetar a minha saída, né? Então ela vai jogar ela para o nível baixo, né? Então é isso que eu estou falando. Isso que eu falei para vocês no início da aula. Agora, a minha saída não depende somente das minhas entradas. Ela também depende do estado atual da minha saída, né? Então, a minha saída vai depender das entradas e de como que está a saída naquele instante, né? Então, voltando aqui para o circuito. Calma aí, que fechou. Voltando aqui para o circuito LED lá, né? Vamos simular aqui. Então, olha, nesse instante, eu tenho as minhas entradas. Deixa eu colocar aqui esse aqui mesmo. Então, nesse instante aqui, eu tenho as minhas entradas nível baixo, mas a minha saída é nível alto. Né? Então, se eu apertar no reset, se eu apertar no reset, o que vai acontecer? Vai ficar nível baixo a minha saída, né? Agora, a minha saída, as minhas entradas nível baixo. O estado não depende agora somente ela depende das entradas e de como que está a saída naquele momento. É isso que é circuito sequencial, né? Que é em sequência, né? Trabalha em sequência. Então, para representar como que essas informações, como que esses estados se comportam, a gente utiliza agora a tabela de estado, né? É justamente isso. Você vai analisar tanto as entradas quanto a saída atual para saber qual que vai ser a sua saída no próximo instante. Né? Então, olha só. Quando as duas estão em nível alto, as duas entradas estão em nível alto, o que acontece aqui? Eu tenho uma saída indefinida no próximo instante, né? Então, isso daqui não é desejado, né? Você tem que evitar isso, né? Para evitar isso, a gente não utiliza esse tipo de circuito, esses lentes aqui. Mas eles são a base para os próximos circuitos, né? Esse aqui é o mais simples que tem, né? Então, esse aqui é chamada a saída proibida, né? É o estado proibido. Está. Oi? Daí tu tá pedindo para tu adicionar ele aí, que ele tá querendo entrar na sala e não tá conseguindo. Quem? Júnior. Ele não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui.
Para ele entrar de novo, então. Ok. Então, beleza. Então, esse daqui é a tabela de estado do circuito LEDs, né? Aqui são os símbolos que a gente utiliza, né? Esse aqui é para o LED SR e para o LED S barrado, R barrado. Então, só para relembrar, né? O SR, né? S de set, R de reset. Quando é o circuito SR, você tem que jogar nível alto para sair nível alto aqui. No S barrado, R barrado, você tem que jogar nível baixo para sair nível alto aqui. Trabalha com lógica invertida. Então, para evitar que aconteça essa questão das duas entradas estarem em nível alto, uma das primeiras soluções foi utilizar o circuito LEDs controlado. O que esse circuito faz? Ele vai computar as entradas somente quando você habilitar a entrada enable, né? Então, agora, ele não vai mudar de estado quando você alterar as entradas. Ele só vai mudar quando você habilitar a entrada enable, né? Então, vamos ver como é que funciona ele. Ele é basicamente o mesmo circuito... Calma aí, que fechou de novo aqui. Ele é basicamente o mesmo circuito, né? Só que agora... Calma aí, que é... Aí, aqui é o circuito nó, né? Aqui é o LED SR, né? Aí o que a gente faz? Aqui vai ter a entrada enable, né? E aqui vem para as entradas. Então, agora ele vai ter 3 entradas. Ele vai ter a entrada set reset e a entrada enable, né? Então, ó, eu posso alterar aqui, ó. Calma aí. Ah, não, é porque é com NAND, na verdade. Aí. Agora eu posso tentar alterar aqui, ó, nas entradas set e reset, mas ele não vai alterar a minha saída. Aqui eu tenho a entrada set, aqui eu tenho a entrada reset e aqui eu tenho a entrada enable. Então, eu posso mexer aqui na set, reset e não vai alterar. Eu tenho que acionar o set e apertar no enable. Aí, a saída vai computar, né? Então, eu venho no reset, ó, eu acionei o reset. Não resetou a minha saída. Eu tenho que vir no enable, né? E apertar. Então, pronto. Agora a gente tem aqui uma memória
que é acionável, né? Você pode acionar quando que ela vai, de fato, mudar de estado, né? Então, a gente pode fazer até um circuito simples de memória com um display de 7 segmentos, né? Como que ficaria isso? Vamos usar aqui esse CI bem aqui, esse aqui. E vamos pegar um display de 7 segmentos aqui também. Então, eu tenho o display, tenho o CI aqui. Vou ligar aqui as saídas dele. Então, esse CI aqui, já estou começando a juntar aí os assuntos que a gente viu, né? Esse CI aqui é um decodificador, né? Então, a gente vem aqui, ó. Vamos, já que ele tem 4 entradas, vou ter que ter 4 circuitos desse aqui. Aí, no caso, eu vou usar só a entrada 7, né? Esse aqui é para a entrada A. Entrada B. Entrada C. E entrada D. Vou conectar aqui. Aí eu vou pegar aqui a saída de cada memória. Então, tá vendo que o circuito está começando a ficar mais complexo, os nossos circuitos, né? E aqui é a entrada enable, né? Então, eu vou ligar o enable de todos as memórias, né? Para quando eu habilitar logo de todo mundo, né? Aí eu ligo nela aqui, ó. O CI, né? Ele tem o seu funcionamento, né? Para você saber certinho como é que ele funciona, só olhar o datasheet dele. Mas eu tenho que basicamente habilitar essa entrada LE junto com quando eu habilitar a memória. E as outras eu vou aterrar. Eu não vou querer resetar o circuito, né? Posso colocar aqui aterrar logo todas as entradas de reset, né? Vou botar aí para trás. Então vamos ver aqui como é que ele está funcionando. No momento ele está nível 0, né? Aí eu vou habilitar aqui todo mundo. Então, beleza. Então, vamos ver aqui agora. Digamos que eu queira mostrar aqui o número 3, né? Então, é 101. É 110, né? Vamos habilitar aqui, ó. Aqui tem que colocar os... Cadê?
Aí, o 3, né? Então, mesmo que você altere aqui, o 3 continua armazenado, né? Então, por exemplo, digamos que você tem aí 2 displays, né? Você quer escolher o número que vai ficar em um e depois escolher o número que vai ficar no outro, né? Aí você vai ter que ter outro circuito desse aqui completo, né? E vai travar. Aí. Então pronto, né? Aí você vem aqui, ó, colocar 3 aqui no primeiro e colocar 2 aqui no segundo. Então esse aqui já é o princípio de um relógio, né? Já estamos mostrando aqui, tem um mostrador, né? Relógio, calculadora, né? Tudo funciona assim, o princípio, né? Só que você vê que o circuito está complicado, né? Cheio de portas lógicas, né? E tudo. Aí é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode simplificar utilizando CIs, né? Então eu posso ter aqui um LET, né? Aqui, por exemplo. Esse CI aqui, né? Vamos ver como é que ele funciona. Vamos ver aqui. Ah, não, ele não presta. Tem que pegar outro. LET. Vamos ver esse daqui. Esse aqui tá rodando. Vamos lá. Zero, né? Vou colocar agora 3 aqui. Ah, eu tenho que apertar ali também. Esqueci. 3. Porque aqui eu inverti. Então, aí, aqui eu inverti. E...
3, né? Então, olha aí, tá vendo que agora eu simplifiquei bastante o circuito, né? O que era isso tudo aqui, ó. Agora virou só um CIzinho. É isso que eu falo, né? O CI, ele serve para isso, para você simplificar o teu circuito, né? Agora eu tenho que me preocupar somente com esse carinha bem aqui, ó. Não tenho que me preocupar mais com a ligação disso tudo aqui, né? Então eu venho aqui, ó. Deleto isso aqui tudo. Aí eu quero colocar outro display desse. Eu venho com mais um conjunto desse aqui, ó. Vou logo pegar ele todo aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aí eu venho, 3 aqui, 1 ali, né? Então pronto, agora o circuito já ficou mais legível, né? Mais fácil de compreender. Eu posso até melhorar mais ainda colocando, circuitando aqui, ó, essas entradas aqui, eu não utilizo elas mesmo, põe tudo, aí junto com essa daqui, ó. Essa aqui também é o curto-circuito. Se eu aterrar, acho que não vai dar certo. Vamos ver. Errei aqui. Deu certo. Então, aí já ficou melhor ainda, né? Então, beleza. Então, esse daqui, ó, o que é esse circuito aqui? Esse CI aqui, que é o 4042. Ele é 4 LEDs juntos, né? Em UCI somente, né? Vou mudar aqui agora para 5, né? Deixar esse aqui agora em 7. Né? Então, pronto, né? Já consigo fazer um mostrador aqui, né? Eu escolho o número e ele vai mostrando. Posso fazer, por exemplo, assim, eu deixo habilitado, só que eu tenho que fazer alteração. Então, beleza, aqui já é o princípio aqui, né? De algo mais utilizável, né, na vida real, né? Então, na próxima aula, esse ainda não terminou, né? Mas na próxima aula a gente vai ver registradores e contadores. Já é o princípio, já vai ser o suficiente para vocês fazerem um relógio, né? E vai ser o próximo trabalho de vocês. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então, esse aqui é o LED controlado, né? Você vai ter que habilitar a entrada EN para a saída o que você está jogando na entrada, né? Então, ele só muda de estado depois que você habilitar o EN, né? Ah, outra coisa. Percebam que ele muda de estado. Vou deletar agora tudo isso aqui. Vou colocar ele de novo aqui, ó. É bom ficar redesenhando assim que você acaba que decora, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Ele está nível alto a minha saída. Eu vou resetar agora ela. Então, ó, olha só. A mudança de estado, ela acontece quando eu saio de nível baixo para nível alto, né? Então, olha só. Agora a minha saída está nível baixo, porque eu resetei ela.
Aí, digamos que eu queira setar ela. Ó, ele já alterou, né, a minha saída. Então, só que ela altera quando ela sai de nível baixo para nível alto. É nessa alteração de nível baixo para nível alto, né? Isso é o que a gente chama, né, ele detecta a subida do pulso, né? Então o pulso está nível baixo, né? Nessa subida bem aqui, ó, ele passa de nível baixo para nível alto, é que meu circuito altera, né? Então eu posso ter um circuito que ele altere na subida do pulso ou na descida do pulso, né? Ou seja, está nível alto e ele desce para nível baixo, né? Ele pode ter esses dois tipos de modificação, né? De acionamento. Acionamento na subida ou na... Então, só para a gente fixar mais aí o conhecimento, eu tenho aqui, ó, as três entradas: set, reset e enable, né? Então, vamos traçar como que elas se comportam, como que a saída vai se comportar, né? Então, vamos lá. Olha, aqui tá nível baixo, né? E o enable tá nível baixo. Então, ele vem nível baixo aqui, ó. Então, mesmo que o meu set esteja nível alto, já que o meu enable está nível baixo, a minha saída continua nível baixo. Mas bem aqui, o enable está nível alto e o meu set está nível alto. Então, ele vem, ó, e sobe. E continua. Aí, beleza. Aí, ó, o enable aqui não tem alteração do set reset. Então, ele fica, enquanto o enable está acionado, ele fica de acordo com o enable. De acordo com a entrada, quer dizer. Aí o enable desacionou, né? A entrada, como tem a memória, né? Ela fica nível alto. Aí bem aqui, ó, o enable vem, aciona de novo. Aí nesse momento eu olho para as entradas. Ah, então o set está nível baixo e o reset está nível alto. Então, já que o reset está nível alto, eu venho e reseto. Desce para nível baixo. Aí ele vem, ó, nesse momento aqui, ó, o enable para, né? Aí eu continuo. Com um dado que eu armazenei, né? Nível baixo. Vem e continua, nível baixo. Vem aqui, o enable aciona de novo. Aí o set está acionado. Então eu aciono. Continuo. Aí olha só. Aqui nesse momento, bem aqui, o enable está acionado, né? O set desaciona e o reset aciona. Então, se o reset acionou e o enable está acionado, eu sigo o que está na entrada. Aí ele vem. Aí nesse momento aqui, ó, muda de estado de novo. E como o enable está acionado, ele vai e aceita, né, a mudança. Então, acho que deu para entender como é que funciona esse enable, né? Agora a gente vai para os LETs D, né? LET D, ele só tem duas entradas. A entrada enable e a entrada D, né? Como é que ele funciona, né? Ele é basicamente o LET SR normal, só que ele vai ter uma entrada. A entrada reset, ela é simplesmente a entrada 7 barrada. Então, vamos primeiro ver
o latch SR normal. Ele usa a lógica é a mesma para os dois. Então, eu tenho aqui, aí aqui eu tenho uma entrada NOT. Então, aqui eu tenho uma entrada NOT, né? E aqui eu tenho a entrada D, né? E aqui eu vou ler a saída aqui. Então, ele, ó, se eu acionar, ele aciona o reset, ele aciona o set, né? E sai nível alto. Se eu desacionar, ele já aciona o reset automaticamente. Aí sai nível baixo. Então, assim, esse daqui é o let D sem a entrada enable. Então, você vê que ele não serve para muita coisa, né? O que você joga na entrada sai na saída. Então, era melhor ter isso daqui direto, né? Acaba que sai o mesmo resultado, né? Ele só tem funcionalidade quando você quando você tem aqui a entrada enable, né? E aí, ó, ela tá nível alto, a entrada enable, aí eu venho, ó, e jogo nível alto. Aí eu tiro aqui, ó, a entrada enable, aí eu posso mexer aqui, ó, que não vai alterar a memória. Não vai alterar a minha memória. Aí agora eu deixo ela nível baixo e venho, aciono enable, aí sai nível baixo. Então, o let D, o que tiver na entrada, se o enable tiver acionado, vai sair na saída. Então, isso daqui vai evitar aquela saída proibida lá, né? Que era uma saída indefinida, né? Aqui sai nível alto ou sai nível baixo. Só que tem as suas desvantagens, né? Tem as suas desvantagens. Tem vantagem e tem desvantagem. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá aquele relógio, aquele mostrador que eu estava fazendo para vocês, e eu queira ter um botão para resetar, né? Para esse circuito já é mais complicado, né? Agora, se fosse o LED normal, aí dava para eu acionar o reset de todo mundo, né? Aí eu resetava o meu mostrador, né? Então, assim, é isso que eu sempre falo, né? Depende da tua aplicação, né? E você só vai poder entender qual que é o ideal se você ficar utilizando, ficar simulando aqui, que nem eu fico fazendo, né? Fico mostrando para vocês. Ficar aqui simulando, brincando aqui, aí você vai entendendo. Agora eu tenho que fazer isso. Então, para isso, eu vou precisar de tal circuito, né? Por isso que é bom você instalar o Proteus para ficar simulando. Então, beleza, ó, esse LED não possui estado proibido, como eu falei para vocês. Né? Ele é nível alto ou é nível baixo. Então, agora a gente vai para os flip-flops. O que são os flip-flops? Eles são LEDs, só que eles são acionados por um clock. O que é esse clock? É um trem de pulso constante, né, com frequência constante, e ele vai mudar o estado dos LEDs, das memórias, ou na borda de subida, né, na borda positiva, ou na borda negativa, né? Então, para que serve isso? Isso serve para você sincronizar as suas memórias, né? Aí você não tem que ficar acionando uma, depois acionar a outra manualmente, né? Você põe um clock geral para todo mundo e você vai alterando as suas memórias, né? Aí vai alterar todo mundo em sincronia, porque eles vão alterar com a subida do clock ou com a descida do clock, né?
E esse clock, ele é um clock global, né? Ele pega todos os flip-flops juntos, né? Então, acaba que fica em sincronia a tua memória, né? As tuas saídas dos teus flip-flops ficam em sincronia, né? Então, eles alteram o estado ou na subida ou na descida da borda, né? Vamos ver aqui com relação à subida. Essa tabela aqui, pessoal, ela é outro tipo de tabela, ela é bem similar àquela tabela de estado, só que ela fala na saída, ela fala aqui somente se vai estar set ou reset. Vai falar o estado dela de fato, né? Então, olha só. Aqui, ó, esse C aqui é a entrada clock, né? Então, o meu set e o meu reset estão zerados. A minha saída vai ser o que tiver na entrada. Desculpa, o que tiver na saída no instante anterior, né? A minha saída vai ser o que tiver na saída no instante anterior, já que eu não estou alterando nada, né? Agora, se eu acionar o reset, aí ele vai zerar a minha saída. Se eu acionar o set, ele vai acionar a minha saída. Se eu acionar os dois, a minha saída vai ficar inválida, né? Então, esse flip-flop SR, ele tem a saída inválida. Então, vamos ver aqui na prática. Aqui. Vou colocar aqui o flip-flop, deixa eu ver qual que é. Flip-flop. Então, vamos usar, deixa eu ver um... Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se ele tem como simular ele. Então, esse daqui é um flip-flop, né? Ele acaba que ele vai ter essa saída D aqui, mas vamos desconsiderar ela por enquanto. Deixa eu ver se ele funciona. Não tem como simular. Vamos desconsiderar essa saída aqui D por enquanto. Vamos focar somente na S e R, né? Então, vamos lá. S, R e o meu clock. Então, ó, eu venho aqui, ó, aciono o S, aí ele já muda ali, né? Aciono o R, ele altera. Tá, calma aí, deixa eu alterar esse negócio. Então, esse clock aqui, essa entrada clock aqui, ó, o que é essa entrada clock? Eu utilizo esse circuito bem aqui, ó. Esse aqui. Clock, né? Vou pegar ele aqui no osciloscópio. Então, o clock é basicamente isso, né? Um trem de pulso, né? Então, quando ele tiver a mudança na borda superior, né? Quando ele sair de nível baixo para nível alto, ele vai alterar a saída do meu circuito, né? Vamos ver o outro flip-flop aqui. Tem um bem aqui embaixo. Esse daqui. Aí eles têm esse daqui, não tem um SR não.
Então vamos continuar aqui, depois eu volto a simular. Então o SR, aí ele é como se fosse o let SR, né? Comandado, só que o comando dele é através de um clock, né? Que ele altera o estado na subida ou na descida do clock, né? Aí vamos logo para o flip-flop D. O que é esse flip-flop D? Ele é aquele mesmo let D, né? O que tiver no D, na entrada D, vai sair na saída Q, né? Então vamos ver ele aqui. Vamos ver se isso daqui já está melhor. Aí agora sim. Então, eu altero aqui a saída, ou desculpa, eu altero a entrada, a saída não se altera, né? Somente quando eu mudar de 0 para 1 é que ela altera. Aí eu volto de 1 para 0. Calma aí. Eu volto de 1 para 0, tá vendo? Era para ela ir para nível baixo, né? Porque a minha entrada está nível baixo. Mas o flip-flop, ele detecta somente a borda de subida, né? Ou seja, quando sai de nível baixo para nível alto. Quando sai de nível alto para nível baixo, ele não assume a entrada. Agora, se eu tiver nível baixo e passar para nível alto, aí ele assume a minha entrada, né? Aí, como é que a gente faz? Como é que a gente implementa? A gente, como eu falei, não vai ser algo manual, né? Vai ser o clock, né? A gente utiliza aqui o clock, né? Vou colocar aqui uma frequência elevada, ó. Vamos colocar aqui 1 kHz. Então, ele sempre vai estar, né, acionando de acordo com o que tiver aqui no meu D, né? Só que, se eu tiver várias memórias, elas vão mudar, elas vão alterar em sincronia, né? Então, elas alteram em sincronia, né? Nesse momento aqui, quando passar de nível baixo para nível alto, vai atualizar elas. Vamos diminuir a frequência aqui para vocês verem isso acontecendo mais devagar, né? Vou colocar aqui 10 milliamps. 10 milliamps. Deixa eu ver. Não, vai dar 100 segundos. Calma aí, vamos colocar aqui 10 segundos. 100 miliamps. Então, olha aí. Daqui a 10 segundos ela atualiza, né? Aí atualiza todo mundo junto, né? Então, vou mudar aqui, ó. Daqui a 10 segundos vai atualizar. Então, elas atualizam em sincronia, né? As memórias estão trabalhando em sincronia agora, né? Isso daqui, por que isso é melhor? Isso aqui é importante, né? E digamos que uma memória dependa do que a outra está informando, né? Se tiver esse daqui, né? E aí vocês vão utilizar muito isso daqui, que é os flip-flops em cadeia, né? Em cascata.
eu tenho um clock para todo mundo, né? Eu vou alterar aqui, ó. Esperar 10 segundos. Aí ela altera. Só que ela não atualiza, né? Porque ela estava nível baixo. Mas agora, depois de 10 segundos, ela vai e altera. Agora imagina que eu tivesse os LEDs, né? LED, negócio aqui não tem. Deixa eu colocar eles aqui manualmente. Né? Imagine que eu tivesse os LEDs aqui, né? Aí eu tivesse dois em cascata, né? Aí aqui ele tá pegando a entrada do outro, é a saída do primeiro, né? Aí eu venho e ponho o outro desse daqui. Então aqui eu tenho que acionar manualmente, ó. Acionei um, né? Aí eu vou acionar o outro para de fato chegar aqui, né? Então, acionamento manual é o LED, né? Aí digamos que eu ponho aqui o clock no LED mesmo, né? Vou colocar aqui de 100 mili, né? Ele vai, acionou, né? Aí, só que olha só, qual que é o problema de eu trabalhar com LED? Meu clock aqui, né? Vamos colocar aqui um osciloscópio. Ah, nesse aqui, nesse. Então, olha só. Tá nível alto aqui, né? Tá nível alto. Então, o que eu alterar aqui, ó. Calma aí. Nível baixo, né? Ó, eu tô alterando aqui, ó. E não tá mudando lá. Certo? Diferente do que estava acontecendo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, tirar aqui, continuar aqui. Então, nível alto, né? Ó, não está alterando.
Então, o flip-flop aqui já altera, né? Já trabalha junto com o clock, né? Aí a gente normalmente trabalha com ele com clock elevado, né? Clock de 1 kHz, que nem eu estava usando anteriormente. Aí ele já praticamente é em tempo real, né? Um com o outro é praticamente em tempo real. Quando eu altero um, eu altero os dois já de uma vez. Por isso que a gente trabalha com frequências elevadas, né? A gente tem também um flip-flop JK, é o mais utilizado de todos, né? Como é que ele funciona? Aqui, ó, o flip-flop JK, esse aqui. Ele tem agora 3 entradas. Tem a entrada J, K e a entrada clock, né? Então, como é que ele funciona? É como se fosse o set reset normal, né? Eu aciono o J, quando o clock aciona, vai para nível alto, né? Então, ó, nível alto, né? Se o clock estiver funcionando aqui, não muda nada. Agora, se eu acionar o reset, o clock vai para nível baixo. Beleza. Até agora não mudou nada do set reset normal. Mas o que muda é quando você aciona os dois. Aí, quando o clock vier, o que ele faz? Vai para nível alto, mas se já tiver nível alto aqui, ó, ele vai para nível baixo. Então, ele nunca tem, de novo, né, um estado indefinido, né? Nunca tem um estado proibido. Ele fica ou nível alto ou nível baixo. E quando está os dois acionados e o clock aciona, ele faz a comutação, né? Que é o que a gente chama de toggle, né? Toggle, né? Ele altera. Se tiver nível alto, ele muda para nível baixo. Se tiver nível baixo, ele muda para nível alto. Então, esse aí é o flip-flop JK. Aí tem o flip-flop T, e ele só funciona como toggle. Como é que é o flip-flop T? É o flip-flop JK com o NOT aqui, a entrada NOT. Então, ó, ele só vai ficar alterando aqui as entradas, né? Então, flip-flop e LET é basicamente isso, né? Eles são dispositivos de memória, né? Eles armazenam as informações que você vai jogando para eles, né? E somente se você tirar a energia do circuito é que ele vai zerar, né, os dados. Mas normalmente ele fica armazenado, né, indefinidamente. Então esse aqui é o princípio de memória, né? O princípio das memórias. Aí na próxima aula a gente vai ver questão de registradores, né, e contadores, né? E aí vai dar para fazer muita coisa daí para frente, né? Quando tiver os dois, né? E a gente pode fazer essas calculadoras, pode fazer rádio, pode fazer despertador, né? Pode fazer vários tipos de circuitos, né? Certo, pessoal? Então, eu tinha para mostrar para vocês era basicamente isso, né? Basicamente isso que a gente tem para ver de flip-flop e LEDs. Aí, na última aula, eu tinha deixado um trabalho para vocês,
Cadê? Cadê? Se não me engano, era esse daqui, né? Mas somente. Não, acho que. Esse aqui, né? Esse aqui. Mas somente uma pessoa me entregou. Aí, vocês têm até a próxima semana para me entregar, pessoal. Não pode passar da próxima semana, viu? Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Boa noite aí para vocês, viu? Falar alguma coisa aí? Boa noite, professor. Não, tranquilo. Boa noite, então.